Fala galera, e aí, tudo bem? Meu nome é Jean e esse é o canal Smart Investor. Tá? Para quem não me conhece, eu moro aqui nos Estados Unidos, a gente conversa sempre sobre ações, bolsa de valor daqui dos Estados Unidos e eu tento sempre passar um conteúdo interessante para quem mora no Brasil e não tem a oportunidade de conhecer o mercado aqui, né? Eu tento passar realmente a minha experiência de quem está aqui, investindo aqui, morando aqui, tá? Bom, tudo que eu peço é o teu like, se você gosta do vídeo, tá? Também compartilhe com amigos e familiares e também se inscreva no canal, caso você não seja ainda, né? Então, tudo que eu peço para você. No vídeo de hoje, tá? Eu vou estar conversando um pouco sobre o stock market, mercado de ações para iniciantes, para quem está começando agora na bolsa. Não significa que quem já está na bolsa também não possa pegar alguns conceitos, tá? Então, essa é a finalidade do vídeo de hoje. Esse tipo de vídeo é um vídeo que tem um conteúdo, toneladas de conteúdos, tá? Um conteúdo gigante, só que muitas vezes não tem a devida visualização que deveria, porque muita gente gosta de receber sempre minhas top 3 daqui, minhas melhores ETFs, as minhas melhores ações de energia. Então, tem muita gente que não se interessa quando eu faço um vídeo assim, onde eu ensino realmente, onde eu mostro realmente como que funciona o mercado, né? Isso realmente é um conteúdo que vai te agregar muito valor lá na frente, diferente de quando eu faço um conteúdo que, minhas top 3, top 5 e tal. Então, muita gente prefere esses vídeos quando eu já dou o conteúdo todo mastigado. Então, esse é o tipo de conteúdo, esse é o tipo de vídeo onde vai ter bastante informação e é muito interessante, principalmente para quem está começando no mercado e quem já está nele também. E para aqueles que quiserem se juntar ao meu grupo no Patreon, eu tenho um grupo onde eu criei o Discord Chat, né? Então eu já tenho vários membros lá, várias pessoas lá, de gente que mora no Brasil, gente que mora aqui nos Estados Unidos, e a gente troca muita informação lá diariamente. Lá eu tento sempre postar, né, as minhas análises, você vai ter acesso às pesquisas, além de saber sempre em primeira mão quando eu compro ou vendo alguma estoque, né? E sempre eu tento estar online no chat, sempre que possível. E lá a gente troca bastante informação com pessoas, com investidores que já estão lá, né, e têm os mesmos objetivos que vocês. Lembrando que eu não faço nenhuma recomendação de estoque, tá? Isso não é nenhuma recomendação, é somente a minha opinião. Antes de você comprar ou vender ações, faça a sua própria pesquisa e administre o seu próprio risco. Vai ser um vídeo com um tremendo conteúdo aqui, tá? Tudo que eu peço é o seu like. Vamos lá então? Bom, a gente vai estar conversando sobre o básico do mercado, tá? O que são ações, o mercado, como funciona, como comprar, como vender ações, como encontrar e saber se uma ação está boa para a compra, né? Se ela está boa para comprar naquele momento ou não, né? E como você pesquisa ações também. Vou falar um pouco sobre os reports, sobre os relatórios, né? Onde você encontra os relatórios, os balanços, as informações, e também a gente vai conversar um pouco sobre o portfólio e sobre a diversificação, né? Então eu também vou tentar dar um exemplo de estoques aqui para beginners, para iniciantes. Às vezes você ouve falar sobre a Bolsa de Nova York, o New York Exchange ou a Nasdaq, né? O que são isso? Bom, isso na verdade são locais, são os mercados onde as ações das empresas são negociadas de um investidor para outro ou de um trader para outro. Geralmente são milhões e milhares de ações negociadas diariamente nesses mercados. A bolsa funciona de segunda a sexta-feira, em dias de feriado ela é fechada. E o horário aqui nos Estados Unidos, no horário de Nova York, é das 9h30 da manhã às 4 da tarde. E claro, quando você compra ou vende ações na bolsa, não é você que está negociando direto a ação da empresa, você faz através de um broker, de uma corretora, e é a corretora que faz esse intermédio para você. Bom, o que são stocks? Bom, as ações são a propriedade de uma empresa de capital aberto. Então, quando você vai lá e compra ações dessa empresa, você está comprando a ownership, você está comprando uma parte dessa empresa, está se tornando sócio dela. Vamos dizer que você comprou ações da Apple. O que acontece? Quando você compra ações da Apple, você está se tornando sócio da Apple. Um sócio bem pequenininho, com uma porcentagem bem pequenininha dela, mas você já é sócio dela. E como você compra e vende ações na bolsa? Bom, a primeira coisa é você abrir conta em uma corretora, alguma corretora que seja cadastrada nos órgãos que regulamentam ela. Pode ser, ela tem que ser cadastrada no SIPC, ela tem que ser cadastrada no FINRA e no SEC. Todos esses órgãos garantem o bom funcionamento do broker e eles estão sempre monitorando e auditando empresas e brokers.
Hoje, a maioria das grandes corretoras aqui dos Estados Unidos já não cobram mais taxa. Então, se você está trabalhando com alguma corretora, né, veja se ela cobra taxa e veja se ela tem alguma previsão de acabar com as taxas, porque hoje é uma boa prática das corretoras não cobrar mais taxas de compra e venda, tá? Por exemplo, o Robinhood, a TD Ameritrade, o Fidelity, o Charles Schwab, nenhum deles mais cobram taxas de compra e venda de ações, tá? Então, a Passfolio também não cobra. Não sei a Avenue se ela está cobrando ainda ou se ela ainda está dando 10 transações, né, de graça. Então isso você tem que ver com o broker. Mas esses brokers daqui não cobram mais taxas. Outra coisa, sempre quando eu compro e vendo ações aqui, eu sempre compro no preço de mercado, né? Então, porque eu não vou deixar alguns centavos, não vou deixar de comprar algumas ações, uma ação de uma grande empresa, sendo que eu quero ela para longo prazo, né? Eu quero ela para 3, para 5, para 8 anos. Então eu não vou ficar me atentando a centavos daqui ou centavos dali, porque isso às vezes eu posso perder negociações, eu posso perder de comprar uma grande empresa por causa de alguns centavos. Então geralmente eu compro a mercado, a não ser que o mercado já esteja fechado e eu não sei como que a empresa vai abrir, a estoque vai abrir no dia seguinte, né? Aí sim eu coloco um preço limite. E para a venda a mesma coisa. Sempre quando eu vou vender, eu vendo a mercado, e quando esse mercado estiver fechado, eu coloco um preço limite também, né? Porque eu nunca sei como que o mercado vai abrir no dia seguinte. Bons lugares para você pesquisar a estoque, tá? Seriam o Seeking Alpha, o Stock Tracker App, que é muito interessante, o Yahoo Finance, a própria CNBC, né, o site da Nasdaq, o Zacks.com, tá? E além do site do próprio broker também. Eu também acho muito interessante o site da Levante Ideias aí no Brasil, tá? Uma grande vantagem é que o site está em português e eles colocaram uma matéria muito interessante sobre a Salesforce, né? A Salesforce é uma grande companhia aqui dos Estados Unidos que inclusive faz um mês mais ou menos, ela comprou a Slack, né? Então a Slack, ela comprando a Slack, ela compete diretamente com a Microsoft. É uma gigante, a Salesforce é uma gigante, tem uma matéria completa que a Levante Ideias publicou sobre a Salesforce. Eu vou deixar o link da Levante para quem quiser dar uma olhadinha na descrição abaixo, tá? É só você entrar lá, se cadastrar e você recebe esse material gratuito sobre a Salesforce para você pesquisar, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho de como fazer dinheiro no stock market, tá? No mercado de ações. Bom, o principal fundamento aqui nada mais é do que você buy low and sell high, né? Então o fundamento principal do stock market é isso, você comprar ele mais barato e vender ele mais caro, ou seja, você compra ele por um preço X hoje e vende ele mais caro do que você pagou. Basicamente é isso, tá? Esse é o conceito básico, é a forma que muita gente faz dinheiro no mercado. Mas também tem outra forma também, que é dividendos, tá? Bom, dividendos nada mais é do que a empresa que você investe dividir o lucro dela com o acionista, com você. As empresas que pagam dividendos, ela separa uma certa porcentagem do lucro para pagar em dividendos. E a outra parte ela reinveste no próprio negócio. Então, quando você investe em empresas que pagam dividendos, tá, é muito interessante você olhar o payout, tá, e procurar se informar para que esse payout não seja muito alto, tá? Seja no máximo aí 70%, 75% no máximo. Por quê? Porque se esse payout está em 100%, significa que a empresa está usando todo o lucro para pagar de dividendos aos acionistas. Então, invista em empresas que não têm um payout mais que 70%, 75% no máximo. Quando você investe em empresas que pagam dividendos, isso realmente faz parte do processo das empresas. Elas já estão acostumadas com isso e já fazem isso há muitos anos. Existem empresas que pagam dividendos e crescem esses dividendos por mais de 25 anos. Isso são os dividend aristocrats que tem aqui nos Estados Unidos, né? E tem os dividend kings, que são aqueles que pagam e crescem os dividendos por 50 anos no mínimo. E você pode consultar esse dividend yield, qual a porcentagem do dividendo que a empresa paga, tudo isso você pode olhar no Yahoo Finance, no próprio Nasdaq ou às vezes no próprio site da empresa tem lá a porcentagem que ela paga em dividendos. Quando você investe em dividendos é muito interessante porque muita gente investe esses dividendos e reinveste tudo que entra em dividendos, você pode fazer o que você quiser, ou seja, você pode reinvestir esses dividendos para receber
para que ele vire uma bola de neve e tenha o efeito multiplicador para em 2 anos, 3 anos, você vai estar sempre recebendo mais dividendos. Chega lá, quando você tem 15, 20 anos, você pode receber uma quantia bem maior de dividendos. Isso é quando você reinveste na própria empresa, no próprio estoque. E a outra opção também é você pegar o dinheiro que você recebe em dividendos e gastar da melhor forma que você quiser. Eu sugiro sempre você receber o dividendo e reinvestir na própria empresa. Outra forma também de fazer dinheiro no mercado de ações é através de options, tá? Mas eu não vou entrar muito em options aqui, porque é um assunto um pouco mais complicado e para quem está começando no mercado de ações, eu sugiro ficar longe de options por enquanto, tá? Porque options tem um risco um pouco maior do que quando você investe somente em ações, tá? Então, qualquer hora eu faço um vídeo somente de options. Quem quiser investir em options, procura se informar, leia, estude bem o assunto, né? Porque options é um pouco mais complicado do que quando você compra somente uma ação, né? E também tem o investidor buy and hold, aquele investidor que compra estoque, ela valoriza e você continua com ela, você não vende. É como quando você compra uma casa e você pagou lá 200 mil reais naquela casa e passou 3 anos, 5 anos, essa casa valorizou para 300 mil, ou seja, você está com ela, você não tem intenção de vender a casa, mas você ainda está com ela. Ou seja, ela valorizou, aumentou o seu patrimônio, mas você ainda está com ela. Isso é a mesma coisa se aplica às estoques, né? Algumas ações que você compra e você segura ela por muito tempo, né? por mais tempo, realmente ela valorizou, ela aumentou o seu patrimônio, mas você ainda não vendeu. Então isso também é outra forma também de você aumentar o seu patrimônio no stock market. O meu mindset, né, a minha ideia de quando eu compro estoque, eu sempre penso de 3, 5 até 7 anos. Eu não tento não passar muito disso porque é difícil você prever. A gente teve um evento esse ano de 2020, né, toda essa pandemia e muita coisa mudou, né, na vida das pessoas, nas empresas. Então a gente está muito sujeito a esse tipo de variação. Então qualquer coisa acima de 7 anos é meio arriscado de você prever. Eu tento sempre não me prender ou me atentar a assuntos, a problemas de curto prazo, né, como day trade ou swing trade, né? Tudo isso para mim eu considero uma distração. Eu tento focar sempre no longo prazo, principalmente quando você faz análise das empresas, quando você estuda as empresas, né? Pense nela que você vai estar investido nela por pelo menos 5 anos aí. O meu objetivo sempre é tentar encontrar empresas que vão dobrar ou triplicar o capital investido em 3 anos ou até 5 anos. Bom, e como pesquisar estoques? Quando você pesquisa ações, muitas vezes as empresas, o nome delas aparecem para você, elas vêm até você, depende como você está inserido nesse meio. Por exemplo, às vezes acontece de você estar na rua, ou você está no mercado, ou você está em algum lugar e você vê algum produto, né, alguma loja, em algum mercado, alguma coisa, algum produto que você se interesse por ele, é muito fácil, você vai lá, coloca no Google, você descobre quem é o fabricante, se ele tem ações na bolsa, se não tem, né? Então por ali também é uma forma de você pesquisar as empresas. É muito interessante você dar uma olhada sempre ações do S&P 500, ações do Russell 2000, o 2000, e lá você vai ter sempre ideias de empresas para você investir, você pode começar a pesquisar por lá também. Outra ideia também, eu sempre pesquiso no Investopedia. O Investopedia sempre me mostra empresas interessantes, o Seeking Alpha também é legal, o Motley Fool também tem sempre estoques lá para você pesquisar, tá? E próprio grupos de estoques, grupo de ações que eu estou inserido aqui no meio nos Estados Unidos, né? E o meu próprio Discord, às vezes chat, né, que eu tenho, ele aparece lá, às vezes as pessoas estão lá e todo mundo tem informação diferente, então a pessoa traz informação de alguma estoque que ele descobriu, alguma ação que ele descobriu, então isso também é uma fonte de informação para mim. E outros grupos também que eu participo, isso eu também acabo aprendendo muito, né? Não significa que você tem que comprar aquela estoque que você viu na CNBC ou que você viu no Seeking Alpha, não. Lá simplesmente sugere de você pesquisar sobre aquela empresa, ele te dá ideias para você pesquisar aquelas empresas, tá? Então existem inúmeros artigos sobre ações, basta você ter a força de vontade, pesquisar e ela gera uma lista gigantesca, literalmente.
E depois que você achou aquela empresa que você quer pesquisar, tá? Então você vai lá no Investor Relations, coloca o nome dela e coloca lá no Google, Investor Relations, Investors Presentation daquela empresa, tá? Lá você vai ver o balanço dela, você vai ver o modelo de negócio, você vai ver o que ela vende, né? Se é um serviço, se é um produto, o que ela oferece, você vai ter os relatórios lá de balanço, relatório financeiro, né? Então tem muita informação lá, o mercado que ela atua, tá? E detalhe, com esses relatórios, é muito importante quando você estiver analisando essas empresas, você estar focado no que você está fazendo. Tire qualquer coisa que vá causar distração, uma TV ligada, o Netflix que você gosta de assistir, deixe ele de lado, desliga a TV, tire o celular, não fique olhando e-mail, não fique olhando mensagem de quem está mandando mensagem para você ou mandando e-mail. Foque naquilo que você está fazendo. Isso vai tornar o teu estudo muito mais produtivo. E também é muito importante você vai lá no Google e coloca lá, por exemplo, aquela empresa que você tá querendo pesquisar, coloca lá notícias, news sobre ela, entendeu? Vai sair muita coisa lá, coisa que às vezes você nem imagina, você vai acabar descobrindo quando você pesquisa notícias sobre aquela empresa. Então, nunca compre uma ação baseado na opinião das outras pessoas. Nunca compre uma ação porque fulano falou, porque o seu amigo lá comentou dela, tal, né? Compre porque você ouviu dele, porque você foi lá, pesquisou, estudou e você gostou dela. Não vá na opinião dos outros, porque depois quem vai perder dinheiro é você, não são os outros. O dinheiro está saindo da sua conta. Quanto mais trabalho você põe para você descobrir uma ação, para você estudar aquela ação, melhor será o teu retorno lá na frente, no teu retorno a longo prazo. Né? Como você avalia uma estoque de valor? Bom, uma estoque de valor geralmente ela tem crescimento de receita baixa, ela não é um crescimento como uma estoque de grow, né? Uma estoque de valor geralmente ela cresce 3% ao ano, 5%, no máximo 7% ao ano, tá? 7% já é o limite para uma estoque de valor, tá? A partir disso, 10%, 15%, 20%, isso aí já é mais para uma estoque de grow. Por que uma estoque de valor ela cresce somente 5%, 3%, 7%? Não significa também que ela vai quebrar ou ela vai falir porque ela está somente com 5%, não. Geralmente são empresas bem estabelecidas e elas já passaram aquela fase de grow exponencial, como são as empresas de grow realmente. Quando eu falo do PE de uma empresa de valor, né, que é o PL, o preço-lucro dela, tá, para uma ação de valor, o ideal é abaixo de 25, ou seja, uma estoque de valor com um PE acima de 25, ela provavelmente não é um bom negócio, tá? Abaixo de 25, 20 aí, ela já começa a ficar interessante para você analisar. É interessante você ver um forward PE, que é um PE futuro, um preço-lucro futuro, tá? Ele tem que ser menor do que o que ele tem hoje, tá? Quanto menor, melhor, tá? Então, se ele tiver um forward PE menor, significa que a empresa será mais lucrativa do que ela está sendo agora. Quando você investe em uma estoque de valor, o importante é investir em uma empresa que tem consistência de receita e lucro, tá? Uma grow stock, os lucros até podem esperar e ser deixado de lado por um tempo. Porém, estoques de valor, não, tá? É muito importante que a receita e o lucro sejam consistentes. Quando você olha empresas de valor, não é tão importante que a receita esteja aumentando, tá? O importante é que o lucro aumente, o lucro seja consistente para essas empresas de valor. Quando você olha uma empresa de grow, é o contrário. A receita é muito importante no início. O lucro, com certeza, ele virá com o passar do tempo, porque muitas empresas de grow ainda não dão lucro. Empresas de valor, elas têm que estar dando lucro já. Tá? Empresas de grow, o lucro virá naturalmente, tá? Por isso que a receita é muito importante que a receita esteja crescendo constantemente. Estoques de valor, geralmente elas pagam algo em torno de 2% para mais em dividendos. E se você olhar, é muito melhor às vezes você deixar o teu dinheiro numa estoque de valor do que deixar o dinheiro numa saving account, porque só os 2% que ela paga em dividendos anual já vai ser muito melhor do que o saving account ou que uma poupança paga para você anual. Bom, isso é básico para quem está começando a investir, né? Agora, um ponto muito importante aqui, tá? Quando você começa a investir, é primordial que no primeiro ano você se dê bem, tá? Porque é o primeiro ano que vai moldar você.
Imagina, você começou agora no primeiro ano e você já está tendo um monte de prejuízo no stock market. O que vai acontecer? Você vai ficar com uma péssima impressão e isso pode atrapalhar a sua confiança no futuro. Então, quando você começa, fique longe de companhias que têm alta valuation, fique longe de companhias que têm alta especulação, fique longe de penny stocks, fique longe de companhias que você não conhece ou uma hyper growth stock, tá? Porque tudo isso vai arruinar a sua confiança, tá? E a sua visão sobre o stock market. Claro, você não quer começar assim, você quer começar bem, você quer começar com o pé direito, né? Você quer começar a correr o menor risco possível. Então, escolha uma grande empresa para você começar a investir e construa o seu portfólio ao redor dela, né? Existem várias empresas grandes, boas que a gente conhece, né? Tipo como Microsoft, Apple, né? Johnson & Johnson, Procter & Gamble, né? Então, existem várias empresas, são sólidas no mercado, já existem há anos e já provaram que são companhias boas. Então, o ideal é você pegar companhias sólidas, né? Escolha uma companhia de um setor muito bom, uma companhia que já tem um histórico de crescimento e construa o teu portfólio ao redor dessa companhia. Bom, quando você tem os seus 20 a 30 anos, é normal, você está sujeito, você acaba se sujeitando a correr um pouco mais de risco do que quando você tem 50, 60 anos. Então, quando você tem 20 ou 30 anos, é normal você ter o perfil um pouco mais de risco, porque esse é o momento de você construir o teu patrimônio. Claro, quando eu falo correr risco, não é você saindo jogando o teu dinheiro em qualquer ação de growth, qualquer hyper growth stock, não é você fazer isso, é você fazer aquela pesquisa que eu falei lá no começo, escolher as companhias de growth e diversificar o seu portfólio. Isso é você correr risco, não sair jogando o teu dinheiro em qualquer coisa no stock market. Conforme você vai atingindo seus 40, 45, 50 anos, você se torna um investidor mais moderado, mas não significa também que você também não possa correr riscos, né? Correr riscos controlados, né? Você diversifica um pouco mais o teu portfólio em menos grow e coloca um pouco mais de empresa de valor nele para ficar menos volátil. Claro, e quando você já tem 60 anos, você não quer correr risco nenhum, aí sim você coloca tudo em ETF no seu portfólio e não corre tantos riscos, né? Você diversifica ao redor do mercado todo. Quanto mais cedo você começar a investir, maior serão os teus retornos lá na frente, né? O efeito multiplicador vai ser muito grande quando você investe 20, 30 anos, 35 anos. Outro ponto aqui, a diversificação, tá? Um dos maiores erros de quem começa no stock market, começa no mercado de ações, é não diversificar ou diversificar demais, tá? Então não adianta você também ter lá $5.000 ou R$5.000 ir lá e colocar tudo em uma empresa só, mas também não adianta você ir lá e colocar em 50 empresas. É muito importante você ter uma diversificação, não só em empresas, mas também em setores diferentes da economia. Então, você pode investir em setores de energia, você tem o setor de bancos, você tem o setor de varejo, você tem o setor industrial, você tem o setor de e-commerce, né? Então, você pode dividir em todos esses setores. Montei uma tabelinha assim bem básica, tá? Que é a minha opinião. Existem opiniões diferentes, cada um pode tirar as suas próprias conclusões, mas o meu estilo de investir é da seguinte forma, tá? Em até 10 mil eu colocaria entre 6 e 8 empresas no máximo, tá? Vamos falar em dólar, até $10.000 eu colocaria entre 6 e 8 empresas no máximo, tá? E para entre 10 e 50 mil dólares, 8 a 12 empresas no máximo. Já estou contando com REIT e com ETFs. E de 50 a 100 mil dólares eu colocaria entre 12 a 15 empresas no máximo, tá? E a partir de 100 mil para cima seria entre 15 e 20 empresas, tá? O meu máximo seria 20 empresas, não mais que 20. Por que eu digo isso? Porque também se você coloca 25, 30, 40 empresas lá, como que você vai acompanhar essas empresas? Como que você vai saber os earnings delas? Como é que você vai estudar 30, 40 empresas? Então acho que 20 seria uma quantidade humanamente possível de você acompanhar, de você saber os earnings delas. Claro, isso eu estou falando
acima de 100 mil. Mas quem tem abaixo de 50 mil, 12 empresas aí estaria ótimo, não precisa mais que isso. Acima disso, claro, 20 empresas ficaria um pouco mais difícil de você acompanhar os earnings, acompanhar as notícias sobre elas, você estudar sobre elas, então eu tenho esses limites. E claro, para quem sempre começa no mercado, é muito importante você fazer os aportes mensais, os aportes regulares, porque com os aportes você vai estar comprando na alta, mas você vai estar comprando na baixa também, tá? Então é muito importante os aportes regulares e você sempre baixar a sua média. A ação caiu abaixo do valor que você tinha anteriormente, do valor de compra, baixa a sua média, né? Pega uma porcentagem de uma ação que você queria ter e você vai lá e divide ela em 3, né? Por exemplo, compra 30% agora, caiu mais um pouco, você vai lá e compra mais 30%, né? Para você ir adicionando conforme ela vai caindo, né? Então, porque é dificilmente você compra uma ação e ela sobe totalmente, né? Já aconteceu já, mas é muito raro. Geralmente no primeiro momento é difícil você acertar o fundo do poço, né? Você timing um market é muito difícil. Então, geralmente você compra, a ação vai cair um pouquinho, ela gera oportunidade de compra, né? Então é assim que funciona. Bom, pessoal, é aquilo, controle o seu emocional, tá? Quando você vê uma estoque despencando, vê a estoque caindo, não se desespere. Veja isso como uma oportunidade de compra, uma oportunidade de você baixar a sua média, uma oportunidade de você comprar a mesma empresa que você pesquisou, você pode comprar ela mais barata. E sempre tenha foco no longo prazo e mantenha uma reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade é aquilo para você aproveitar uma oportunidade que surge no mercado de ações, alguma estoque caiu. É importante você ter essa reserva de oportunidade, porque ninguém merece você ter a oportunidade de comprar numa empresa, aquela estoque, uma empresa muito boa que você pesquisou e você não ter dinheiro, e você não ter essa reserva pronta para isso. Então é isso, pessoal. Deixa o comentário na descrição abaixo se você já tem essa estratégia, se você usa alguma dessas estratégias para você investir, qual o seu ponto de vista. Eu quero ouvir a sua opinião, tá? Comente abaixo, isso é muito importante para mim também. E também eu quero deixar o link na descrição abaixo da Passfolio, tá? Caso você queira investir, abrir uma conta aqui nos Estados Unidos, você pode usar o link da Passfolio, e se você mora aqui nos Estados Unidos, você pode usar o link do Robinhood também. Eu também estou deixando o link do meu grupo no Patreon, caso você queira fazer parte desse grupo também. Então tenham todos um ótimo dia, vejo você no próximo vídeo.